Hi guys, how are you? I'm Teacher Fernanda and welcome to the English Club. Hoje nós veremos o famoso reported speech. Mas o que é reported speech afinal? Vamos começar pelo termo, né? Speech significa fala. E o reported, aí ele está dando uma qualidade a esse speech, então ele está agindo como adjetivo, dizendo que é o quê? Relatado, reportado. Então, uma fala reportada, uma fala relatada por alguém é o quê? Um discurso indireto, tá? Então, quando a gente fala o que alguém falou, né? Esse é o discurso indireto. Então, nós temos na língua o discurso direto, quando nós falamos diretamente para o nosso interlocutor. Então, eu falo assim: nossa, está frio hoje, ok? Esse é direto. E quando nós vamos dizer, ou alguém vai dizer que eu disse que está frio, como que a pessoa vai falar? Ah, a Fernanda falou que estava frio aquele dia. Então vejam quanta coisa que alterou, né? Altera a pessoa, o eu passou para Fernanda ou ela, né? Se ele não quiser falar meu nome, ele vai falar Fernanda. Passou de está frio para estava frio. E o hoje passou para aquele dia. Então, nós temos várias mudanças quando nós vamos do discurso direto para o discurso indireto. Mas a lógica é a mesmíssima do português, tá? O que dificulta? Dificulta porque são vários tempos verbais. Por isso que eu vou dividir essa aula em 2 vídeos, tá? São vários tempos verbais. E aí, para que você consiga fazer esse discurso indireto, você precisa conhecer a formação de imperativo, formação de presente, formação de passado, present perfect, presente perfeito, past perfect, passado perfeito, futuro com will, futuro com going to. Então vejam quantos tempos verbais está neste discurso indireto, ok? Então agora eu vou abrir o slide para que vocês acompanhem melhor comigo, ok? Vamos lá para a aula. Então, para começarmos aqui, só uma breve explicação, né? O reported speech é usado para narrar histórias. Quem gosta de contar fofoca dos outros, quem fica falando o que os outros falaram. Olha, ele me falou que ele não foi viajar aquele ano. Ele me disse que ele não estava lá aquele dia no restaurante. Elas me falaram que elas não estudaram para a prova antes de ontem. Então, o reported speech é usado em fatos históricos, para narrarmos fatos históricos, fatos que já aconteceram. Então, vamos começar aqui do primeiro tempo verbal, ok? Temos, primeiramente, o imperative. O que é o famoso imperative? Imperativo é quando nós damos ordem, conselhos, ordem, comandos para alguém fazer alguma coisa. Então, sempre que o discurso direto estiver no imperativo, o indireto ele vai para o infinitivo. Vamos ver como é que fica? Então, eu dei 2 exemplos aqui, tá? Aqui é um e aqui é o reported speech, que é o direct e o reported. He said, stay home today. Então, ele disse, stay home today, imperativo, certo? Ó, fique em casa hoje. Fique em casa hoje. Quando nós vamos reportar esse discurso direto, nós vamos falar o quê? He told me. Ele me disse, tá? Se aqui não foi para mim, você vai precisar depois lembrar dos pronomes, do objeto. Me, you, him, her, tá? Então, sempre aqui vai ser o pronome objeto. Para quem que ele contou aquilo? Então, he told me to stay home that day. Então, o que acontece aqui?
vai mudar do imperativo para o infinitivo. O que é infinitivo? Quando nós temos o to. Então, vejam como a lógica é a mesma do português, ó. He said, stay home today. Ele disse, fique em casa hoje. Ele me disse para ficar em casa aquele dia. Professora, mas não pode ser he said ao invés de he told? Pode. Então, em alguns casos, a gente vai usar he said to me, tá? Então, quando tiver o said aqui, vai ter que ter o to. He said to me to stay home. Aí que ia ficar muito cansativo, né? Então, ele me pediu. Quando é um pedido, geralmente é o told, né? Que é o imperativo. Ele pediu, ele solicitou. Então, por isso que a gente usa mais o told nesse caso. He told me to stay home that day, ok? Eu dei outro exemplo, sempre eu tô dando na afirmativa e embaixo na negativa. He said, don't cry here. Não chore aqui. Então, aqui nós temos o imperativo. Como é que fica, então, o negativo do imperativo no reported speech? He told me not to cry. Então, sempre vai ter o not antes do infinitivo. Ele pediu para que eu não chorasse lá. Então, vocês vejam que o here mudou para there. Aqui o today mudou para that day. That day. Eu vou até trazer uma tabelinha depois, certo? Então, aqui ficou not, sempre vem o not e depois o infinitivo. He told me not to go. He told me not to study. He told me not to cry. Certo? Vamos para o próximo, então. Simple present. Quando a frase do discurso direto está no presente simples, o indireto vai para o passado, igual no português, tá? Então, ele disse, I like chocolate. Está no presente, né? Então, a gente tem que reconhecer que aqui é presente. Então, aqui é I, até vou colocar outra cor de caneta, aqui é o I like chocolate. Quando vai para o discurso indireto, como é que fica? He told me. Aí aqui, gente, não pode ter o que, o that? Pode, tá? Mas é opcional, é facultativo. Eu posso colocar he told me that ou he told me. O que ele me contou? Que ele gostava de chocolate. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos mudar o he, o I para he, porque a gente muda a pessoa. E depois nós mudamos o like para passado simples. Então, I like chocolate. He told me that he liked chocolate. Agora eu vou para um exemplo na negativa. Ele disse, I don't live in Brazil. Vou pegar até uma menos grossa. I don't live in Brazil. Eu não vivo no Brasil, né? Então, como vai ficar no indireto? He said that, ou he told me that. Percebam que quando tem o said, não precisa ter a pessoa aqui. Opa, não precisa ter a pessoa aqui, tá? Não tem nada. Quando é o told, você precisa, ele é um verbo que ele necessita do objeto. E o said, não, tá? Não precisa do objeto. Quem é o objeto? A pessoa para quem ele contou. Simplesmente assim, ele disse que, opcional, ele disse que ele não morava no Brasil, ele não vivia no Brasil. Por que aqui é didn't? Porque don't passa para didn't. Por isso que eu falei, para você conseguir montar frase no reported speech, você vai precisar entender muito bem os tempos verbais, né? Como é que nega, o like para don't like, ou aliás, o live para don't live, o don't passa para didn't, aí o verbo aqui não fica no passado, isso tudo são as regras dos tempos verbais, certo? Então, eu vou para agora o present perfect. Quando nós temos o verbo no present perfect, o reported speech vai para o
past perfect. Ah, professora, mas o que é present perfect? O que é past perfect? Então, daí que eu digo, vocês precisam primeiro fazer lá a aula de present perfect. Eu ainda não gravei aqui, mas vou gravar tudo sobre present e past perfect. Tá? Então, aqui a gente já supõe um certo conhecimento desses tempos gramaticais, esses tempos verbais, certo? Então, temos lá. Minha mãe disse, I have worked for hours. Minha mãe disse, eu tenho trabalhado há horas. Depois você vai reportar o que sua mãe disse, né? She told me, lembra que o that é opcional, she told me that she had worked for hours. Então, lembrando, o I vai mudar para she, porque foi ela, minha mãe. E o present perfect, que é have worked, esse tempo composto com have, vai para o tempo composto com had, que é o past perfect. Vejam que a lógica é a mesma do português, olha. Minha mãe disse, eu tenho trabalhado há horas. Ela me disse que ela tinha trabalhado horas por horas. Tá? Então, se você for colocando na sua cabeça a ordem do português, não vai ter erro, porque ele vai seguir a mesma ordem do português, certo? Vamos para mais um aqui, que é a negativa. Então, temos lá. Paul said, Paul disse, eu não como pizza. Eu não tenho comido pizza, né, ultimamente. Por isso que a gente usa o present perfect, porque ele não tá falando que ele não come, ele tá falando que ele não tem comido, tá? Por algum motivo ou outro, ele parou de comer. Então, aqui nós temos o eu e o present perfect. Aí, vamos ver como vai ficar aqui. Ele disse, he said, he hadn't eaten pizza. Então, I ficou he e o haven't mudou para negativa hadn't. Lembrando que eu tô fazendo uma na afirmativa e uma na negativa. Então, de novo, vamos pensar aqui em português como que ficou. Paul disse, eu não tenho comido pizza. E ele disse que ele não tinha comido pizza. Ou não estava comendo, né? Não tinha comido pizza. Ok? Então, hoje eu consegui mostrar para vocês apenas esses 3 tempos verbais, tá? Senão o vídeo vai ficar muito cansativo, muito longo. Lembrando, então, que no reported speech vai mudar os tempos, tenses são tempos verbais. Então, quais nós vimos? Do imperativo para infinitivo, presente para o passado simples e presente perfeito para o passado perfeito. Vimos nas formas afirmativa e negativa. Também vimos aqui que o pronome ele vai sempre mudar, né? Tem que tomar cuidado, e isso nós vamos ter em mente como fica na língua portuguesa, que vai ficar igual na língua inglesa. Então, se eu falo, nós vamos ao teatro, né? Eles disseram que eles iam ao teatro. Se eu falo, falou comigo, né? Ele falou para mim, aí alguém vai relatar e vai falar, falou para ele, se eu for no caso do sexo masculino, ou falou para ela, que é o objeto aqui, tá? Dos pronomes. E por fim, nós vimos mudanças de tempo, né? Today vai ficar that day, yesterday. Tonight vai ficar that night, last night, certo? Por fim, temos que nos atentar que os lugares também mudam, né? Quando eu falo este, no discurso indireto, ele vai virar aquele. Então, eu falo, eu gosto deste computador. A Fernanda disse que ela gostava daquele computador, se o computador não estiver no mesmo contexto. Tudo depende da referenciação, do contexto onde os interlocutores se encontram naquele discurso, né? Então, these vai transformar em those, here, que é aqui, já não é mais aqui, já vai ser lá, ok?
O objetivo, então, deste nosso encontro aqui, dessa nossa aula, foi começar, né, a trazer para vocês o reported speech. Conseguimos ver 3 tempos verbais, ok? E algumas questõezinhas de alteração de nome, né, de pessoa, de tempo e de lugar. No próximo vídeo eu vou trazer futuro, verbos modais, tá certo? Então fiquem aí, continuem para não perderem as próximas dicas de reported speech. Thank you guys. Bye bye.